Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, possa acolher os nossos corações para que tenhamos um fraterno diálogo em torno do Cristo nesta oportunidade. Eu me chamo Roselito e hoje nós falaremos sobre disciplina e a segurança do médium. Vamos ao texto? Mas, interpôs Hilário, judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, seria lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos envolvidas? Seria cabível semelhante retrocesso? Como é que pode você ter um médium tão desenvolvido à luz dos nossos trabalhadores encarnados e esse médium tão desenvolvido ser vítima, ser envolvido por espíritos menos felizes? Não podemos esquecer, considerou o assistente Aulus, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. A gente até pode fazer uma comparação entre essa viagem de 100 léguas com a nossa atual fase de reencarnação. Nós estamos encarnados, estamos aqui empreendendo uma viagem terrestre para alcançarmos, né, com destino a nossa evolução moral. E quando a gente fala em evolução moral, é aquela situação que a gente é levado, é buscado a aprimorar os nossos sentimentos, né? Os nossos valores. E quando nós alcançarmos a perfeição desses valores, a perfeição desses sentimentos, não será mais necessário que nós reencarnemos. E ao lado da evolução moral, temos também a evolução intelectual, que é a parte que nós aprimoramos os nossos conhecimentos. E quando a gente fala aqui em conhecimento, não são os conhecimentos de diploma, são os conhecimentos que a gente agrega para o resto da nossa vida espiritual. É por isso que nós vemos muitas crianças que nascem com uma destreza, uma habilidade belíssima, que a gente chama até aquela criança de gênio, né? Na área da música. Não é que aquilo foi dado para ela de graça do céu. Foi a evolução dela intelectual, conhecimento que ela traz, a bagagem que ela traz de encarnações anteriores, que permite nesta encarnação ela ter essa destreza musical. E é dessa forma, por esse mesmo ângulo de raciocínio, que nós vemos pessoas que são habilitadas em matemática com a facilidade de pensamento, de organização de pensamento, de lógica de pensamento. Vemos pessoas que se dedicam à defesa do meio ambiente, com vários conhecimentos, com vários conceitos que para elas são muito fáceis e que para nós é um pouquinho complicado, dado essa bagagem, esse conhecimento que ela já traz ao longo de várias outras encarnações. Então, o nosso objetivo nessa viagem é alcançarmos a evolução moral e a evolução intelectual. Para isso, nós temos o apoio incondicional da providência divina, que estabelece para a gente, para que a gente alcance essas duas evoluções, estabelece para a gente um programa espiritual. Vejam bem, não é uma determinação, você tem que passar por isso.
Não. É um programa espiritual dentro do qual são dados para nós oportunidades, seja através de caracteres genéticos, né? Que a gente vai ter aquela habilidade física para desenvolver certos conceitos, desenvolver certas habilidades, certas situações dentro do programa espiritual, porque aquilo está voltado não para que a gente alcance a fama, mas para que a gente evolua moral e intelectualmente a caminho da eternidade. Então, nesse programa espiritual, são dadas para nós as oportunidades, as circunstâncias nas quais nós iremos testar os nossos sentimentos, a nossa moralidade, o conhecimento e os nossos valores. E para alguns de nós, além dessas oportunidades, nós ganhamos ainda um outro mecanismo para ver se a gente avança mais rapidamente para essas evoluções, que é o mecanismo da mediunidade. Por isso que alguns de nós que deveria estar aqui, ou melhor, a gente deveria estar aqui, mas a gente está aqui. Ao longo das nossas vivências, experiências encarnatórias, a gente já ter alcançado esse ponto, mas pela nossa preguiça, pela nossa desídia, pela nossa má vontade, pelas nossas escolhas, a gente ficou aqui. Então, neste programa espiritual desta encarnação, a gente recebe o dom da mediunidade, que é para ver se a gente acelera, para chegar o mais próximo possível da onde nós deveríamos já nos encontrar. Então, além da ajuda, do amparo, da providência divina, nós temos também a justiça divina, que vai nos colocar nesse caminho de evolução moral e intelectual através das provas e expiações. Provas, quando são dadas para a gente aquelas oportunidades, a gente vai testar os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, para ver se a gente realmente agregou aquele ensinamento, para ver se é que realmente a, aquele conhecimento, aquele sentimento se tornou nosso patrimônio, ou seja, fez com que nós evoluíssemos, e também as expiações, que são as nossas oportunidades, as nossas circunstâncias de reconstruir, de resgatar, de refazer aquilo que a gente não fez, ou aquilo que a gente fez mal feito, ou aquilo que a gente deixou pela metade. A gente vai, através do resgate, recuperar aquilo que a gente não deveria ter feito, ou recuperar aquilo que a gente fez e que ficamos devendo. Mas para que a gente possa, nesta encarnação, conseguir alcançar a evolução moral e a evolução intelectual, principalmente quando nós temos a ajuda da mediunidade, nós precisamos estabelecer, desenvolver, aproveitar bem o nosso livre-arbítrio, porque a gente não alcança a evolução moral ou a evolução intelectual, apesar da providência divina, apesar da justiça divina, se dentro do nosso livre-arbítrio a gente não se conduzir para isso. E é por isso que muitas vezes a gente falha. E aí entra um outro instrumento que é muito necessário para cada um de nós, para que a gente alcance essa evolução, que é o instrumento da disciplina, principalmente para quem é médium. O livre-arbítrio, às vezes, nos faz falhar nesse caminho da evolução moral e intelectual por causa de três itens que nos são prejudiciais. São eles: orgulho, egoísmo e a vaidade. São três obstáculos que, a maioria de nós tropeça, cai e não consegue se erguer. Quando consegue se erguer, vai ser numa próxima encarnação. E por que são três instrumentos, são três obstáculos fortíssimos? Porque eles produzem em nós a falsa sensação de autossuficiência. Muito de nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, acha que com aquilo que a gente já alcançou, já é o bastante, já é o suficiente, que a gente é o bambambam.
podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações, estamos numa escola em que precisamos uns dos outros, precisamos trabalhar em equipe, precisamos agregar as habilidades de cada um de nós para alcançarmos a nossa evolução. E, por causa do orgulho e do egoísmo, nós construímos essa falsa sensação de autossuficiência que nos leva à falência. E também ao afastamento de Deus, ao afastamento da fé. Porque quando a gente pensa que está autossuficiente, a gente acha que a gente se basta a nós mesmos, né? E aí a gente abandona a fé, abandona aquilo que a gente aprendeu com Cristo. E isso se dá por causa da incompreensão da realidade espiritual. A gente se fixa no aquilo que a gente está vendo aqui na matéria e acha que aqui é tudo. E a gente esquece que esse tudo que a gente tem aqui agora, nessa atual circunstância, é justamente o que a gente precisa, é o nosso programa espiritual para que a gente evolua. Mas se a gente esquece disso, se a gente esquece que esta materialidade deveria estar a serviço de uma realidade espiritual, a gente acaba falhando. Por isso, o valor da disciplina nesse nosso livre-arbítrio a caminho da evolução. Voltemos ao estudo. Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Então veja que isso não são graças que caem do céu, são requisitos, são habilidades que cada um de nós pode e deve desenvolver. Boa vontade, fé viva, caridade, paciência. Tanto quanto nós, ainda não possui, falando da Celina, ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocar em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Então vejo que os maiores obstáculos, os maiores inimigos de nós médios residem dentro de nós mesmos. E são esses inimigos, esses obstáculos, que vão permitir em nós aquelas brechas morais, e são essas brechas morais que facilitam o intercâmbio, facilitam a aproximação, facilitam a influência com os habitantes das sombras. É aquilo que nos lembrou Cristo na parábola da porta estreita, está lá em São Mateus, capítulo 7, quando ele fala que a gente deve entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por elas. E muitas dessas portas que levam à perdição, orgulho, vaidade, egoísmo. Se a nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina, a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade e do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subir. Daí a importância da disciplina. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos desta ordem,
depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem, ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. E essa escolha, ela ocorre por causa do nosso livre-arbítrio, por causa da nossa vigilância, por causa da nossa disciplina. Por isso que bem lembrou o Emmanuel ou Chico, né? Para se ter o sucesso na mediunidade, não o sucesso material de ser famoso, mas digo o sucesso de uma mediunidade exercida com Cristo, uma mediunidade bem exercida a favor da caridade. Então, para se obter esse sucesso, é, é necessários três requisitos: disciplina, disciplina, disciplina. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos, que é exatamente contra quem nós temos que brigar para a gente alcançar aquela evolução moral e intelectual. Nós mesmos, os nossos erros, o nosso egoísmo, né? Os nossos defeitos. Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada costimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, portanto, sem a mediunidade, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos de frente como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. E por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom tempo, a bom termo, de vez que contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva, da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso derredor. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião, prestes a começar. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedade. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que ele se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. São aquelas visões da matéria que se sobressaem
ao grande objetivo que é a vida espiritual. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. E eu diria, mais evoluído. Não te perturbe, pois, diante da luta, e observa. Lembremos que te parece derrota material, muitas vezes é vitória espiritual. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Emmanuel. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós ficamos por aqui. Se gostaram deste trabalho, peço que agradeçam ao Cristo a esta oportunidade e aos nossos mentores espirituais. E se houver oportunidade, considerem incluir o nosso nome em suas orações, para que esse trabalho possa prosseguir no vigor do Cristo. Se houver alguma necessidade de correção, nós clamamos pela interação de vocês no retorno daquilo que nós precisamos corrigir para que esse trabalho fique cada vez mais bonito para a casa espírita, para a doutrina espírita, para o nosso movimento espírita que há de conduzir nós todos à luz divina. Que a paz do Cristo, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, nos acolha mais uma vez, que nos permita retornarmos ao trabalho. Até o próximo encontro.